A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar entrando na sua casa e poder aí anunciar a palavra de Deus. É muito bom. Então, antes de estarmos aí compartilhando aquilo que o Senhor tem nos mostrado, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, gostaria que você fizesse uma oração comigo, para que Deus pudesse revelar a sua palavra a nós. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, eu peço, meu Pai, que o Senhor esteja nos ajudando a meditar na Tua palavra. Que não seja, Senhor meu Pai, a carne, o sangue, o ser humano, que esteja, Senhor, falando das Tuas coisas, mas que seja, sobretudo, o Teu Espírito Santo, porque é o único que tem autoridade, é o único que tem conhecimento, é o único que sabe, Senhor, os Teus mistérios, porque nenhum tipo de iluminação da Tua palavra nos dias atuais podem ser contundentes, podem ser esclarecidos, se não for através do Teu Santo Espírito, Pai. O mesmo que inspirou 40 autores para que fizessem essa mesma palavra, no seu tempo e da sua forma. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, carecemos de Ti, meu Pai. Somos nada diante do Senhor, apenas somos instrumentos para poder manifestar o Teu reino. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, tenha misericórdia, que o Senhor esteja quebrando o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância, porque sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada podemos realizar, e nós colocamos agora, eu particularmente coloco agora a minha total dependência do Senhor, meu Pai, dizendo, Pai, que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor quer, porque aqui ninguém está para ofender, ninguém está aqui para acusar, mas todos nós estamos aqui para aprender a Tua palavra e fazer com que a mesma venha tomar a centralidade em nossas vidas, a centralidade da Tua igreja, porque a Tua palavra é um alicerce seguro passar para todo aquele, Senhor, que passa por lutas e situações difíceis nos vendavais desta vida. Por isso, meu Deus, é importante que nós venhamos a estar atentos. É por isso que nós devemos estar íntimos da Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, nos revela o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Tua palavra é que nos ajuda, é a Tua palavra que é a nossa provisão em tempos difíceis, é a Tua palavra, Senhor, que é a nossa bússola, é a Tua palavra, Senhor meu Pai, que vai, Senhor meu Pai, nos ajudar, Senhor meu Pai, a viver uma vida, Senhor, de acordo com o Teu querer. Meu Pai, nos dá força nesse instante. Em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço. Amém, Jesus. E graças a Deus. O tema da mensagem de hoje tem como título Palavra de Deus, nossa provisão e nossa bússola em tempos difíceis. Então este é o tema que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. E tem como base o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de número 4, que diz assim a palavra do Senhor. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, nos dias de hoje é muito comum as pessoas utilizarem a palavra de Deus como se fosse um talismã, colocando no painel traseiro de um automóvel, no painel dianteiro, sempre ou no Salmo 91 ou no Salmo 23. Isso é muito comum de se ver, não é verdade? E o que acontece, meus amados? Às vezes também essa mesma prática é feita na casa da pessoa. Aqui de forma alguma estamos censurando, né? Aqui não existe uma censura com respeito a isso. No entanto, as pessoas pensam que esse tipo de prática vai melhorar as suas vidas. Ou seja, que Deus vai proteger as suas vidas. Mas observe bem
que muitas vezes isso é utilizado como se fosse uma prática protetora, né? Que a Bíblia ela se transforma em um talismã, se transforma em algo, né? Que tem uns superpoderes ali, vai poder salvar ou vai poder proteger a sua casa e o seu lar de qualquer tipo de intempéria, qualquer tipo de luta e também até mesmo dos ataques do inimigo. No entanto, meus amados, observe bem que a Bíblia ela não nos ensina, embora você possa fazer isso, claro, não tem problema nenhum, né? Expor a palavra de Deus dessa forma, não existe problema nenhum, mas essa não é uma forma para que Deus ele venha muitas vezes nos direcionar e venha mostrar o seu caminho. E também não é a maneira sábia de nós estarmos nos alimentando da palavra de Deus. Porque não adianta a Bíblia ficar parada em algum lugar. A Bíblia, veja bem, ela é para ser lida, é para ser estudada, a Bíblia é para ser meditada, a Bíblia é para ser aceitada. Você está entendendo? Para quê? Para que nós venhamos a poder fazer aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Porque se a Bíblia ela se torna apenas um livro ali que muitas vezes está guardado, ou apenas para querer enfeitar a casa, ou muitas vezes usada como talismã, isso não vai repercutir na minha e na sua vida de uma forma total, ou não vai repercutir em nada, porque a Bíblia não foi feita para isso. A Bíblia foi para ser lida, estudada, a Bíblia foi feita para ser meditada, e a Bíblia foi feita para ser o quê? Praticada. E é só desta forma que nós vamos alcançar verdadeiramente uma estatura espiritual diante do Senhor. Porque não existe outra forma, não é? Então, observa-se que muitas pessoas levam desse jeito, desta forma. Um dia se converteram a Jesus Cristo, aceitaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador. No entanto, vê-se que com o decorrer do tempo, as lutas, as situações, as adversidades foram, ao invés de estar exercitando essas pessoas com respeito às coisas do Senhor, a amar as coisas do Senhor, a se envolver mais em oração e também se envolver mais com a palavra de Deus, as pessoas têm mais se esfriado e têm abandonado a Bíblia Sagrada, né? E muitas vezes isso acontece não somente na vida individual, mas também na vida de muitas igrejas, na vida de muitos servos de Deus, e isso dá lugar a uma brecha onde o inimigo ele vai trabalhar e vai desanimar a pessoa, e a pessoa ela pode o quê? Ela pode se desviar daquilo que Deus tem para a sua vida. E por isso também que muitas denominações elas estão correndo muitas vezes o quê? Para a apostasia, que é o quê? A falsa doutrina. Então, nós vamos ver aqui, nós vamos estar meditando, nós vamos ver aqui essas coisas que acontecem. E nós temos que nos precaver dessas coisas, nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque essas coisas elas podem nos alcançar. Então, no tempo que nós estamos vivendo, tem que existir em nós uma dependência total da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o cerne da nossa vida. A igreja que quer se manter verdadeira deve pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, confiar na palavra de Deus, porque é só ela que na verdade vai testificar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só ela que vai nos mostrar o verdadeiro caminho, é só ela que vai ser aquela que vai nos levar ao céu, desde que nós venhamos a quê? A praticá-la, a lê-la e também a exercer fé nela, para que possamos sim entrar nas portas dos céus. É só através dela, não existe outro meio, não existe outra maneira. Então, que isso fique bem patente nas nossas vidas, que isso esteja
bem no cerne do nosso coração, para que cada vez mais o Senhor possa avivar essas verdades em nossa vida. Vemos aqui nesse texto, em Mateus 4, versículo de número 4, se nós formos meditar aqui desde do capítulo 4, versículo 1 em diante, observaremos que Jesus, ele estava no deserto, porque o Espírito de Deus o levou ao deserto. Uma coisa bem interessante, que as profecias bíblicas que estão nos dias de hoje, que nós podemos aí estar olhando, né? O Senhor Jesus, ele disse em Mateus capítulo 24, que os últimos dias seriam difíceis, que haveria guerra, rumores de guerra, fome, pestilência em vários lugares, que haveria falsos cristos, falsos profetas. Deus já estava, Jesus já estava previndo e nos alertando com respeito a isso. Veja bem que é uma verdade para mim e para você. E essas coisas são permissão de Deus. Assim como Jesus estava ali no deserto por permissão de Deus, porque o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado pelo inimigo. E o inimigo tentou Jesus em todas as áreas. No entanto, podemos observar que o inimigo também utilizou a palavra de Deus e Jesus rebateu aquela palavra que supostamente, entre aspas, era de Deus, com a palavra de Deus. Mas como que isso pode? Né? E essa é uma pergunta que fica em nosso coração. A primeira coisa que Jesus ele tinha a palavra de Deus verdadeira, aquela que vinha do trono da graça. Satanás ele estava distorcendo a palavra de Deus. Meus irmãos, como aqui na tentação de Jesus, podemos aí observar que a palavra de Deus estava em muita contundência, né? Ali no deserto. Como nós podemos ver, assim também a palavra de Deus nos últimos dias tem sido também difundida, tanto da maneira correta como a maneira errada. O problema, o que é? A falsa interpretação e a verdadeira interpretação, porque a verdadeira interpretação vai vir sempre do Espírito de Deus. Sempre do Espírito de Deus. A falsa interpretação, ela vai vir, mas conforme o quê? Conforme os desejos do nosso coração. E o diabo, ele sempre vai querer encaixar, sabe? A palavra de Deus de uma forma distorcida conforme os desejos do nosso coração. Mas Jesus, ele nunca faz isso. Ele nunca faz isso. O Espírito Santo nunca faz isso. Ele sempre vai nos mostrar conforme a vontade de Deus e conforme a verdade de Deus. Porque o Espírito e a palavra, eles sempre vão agir juntos em favor do reino dos céus, em favor do Senhor, em favor daquilo que o reino dos céus propõe para mim e para você. No momento podemos aqui estar meditando que o tentador chegou para Jesus dizendo que ele transformasse aquelas pedras em pães. Mas o que acontece? Jesus ele foi bem contundente e disse: não, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, Satanás queria imbuir em Jesus uma necessidade que ele estava sentindo naquele momento. Mas Jesus ele falou: nem só de pão viverá o homem. Então, meus amados, que nós possamos aí não estar apenas dispostos a suprir as nossas necessidades, mas a nossa necessidade espiritual do reino de Deus, das coisas do Senhor, são muito maiores e são muito mais importantes, porque o Senhor não vai deixar que eu e você, claro, passamos fome, mas Ele sempre vai nos fortalecer, sempre vai nos dar graça para que eu e você venhamos a vencer. Mas só que hoje em dia, veja bem, a palavra verdadeira está cada vez mais escassa, né? A palavra de Deus está cada vez mais escassa. São livros que são muitas vezes publicados que querem tomar o lugar da palavra de Deus. Observamos que pessoas falam de um outro testamento. Observamos que o homem está mais propenso a viver as suas coisas. E isso tem tirado o foco da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, que nós venhamos tomar cuidado com essas coisas. Que nós venhamos a estar com o nosso coração disposto, né? E que nós venhamos também
a buscar a verdadeira palavra do Senhor, a autêntica e salutar palavra de Deus, para que nós sejamos fortalecidos diante do Senhor. Por quê? Porque nós estamos atravessando tempos difíceis. Nós estamos atravessando tempos difíceis. Cuidado com os enganos, cuidado aí cuidado com as enredações, cuidado aí com as pessoas que vêm trazer palavras que dizem que é segundo a palavra de Deus, mas na verdade é um engodo do inimigo. Tenhamos discernimento, tenhamos discernimento. Você está entendendo? Para que Deus ele possa trabalhar em nossa vida, para que Deus venha nos dar vitória, para que nós para que nós saibamos na onde nós estamos andando, qual a direção. Porque a palavra de Deus tem que ser o que? A nossa provisão, e a palavra de Deus também tem que ser o que? Tem que ser a nossa bússola em meio das situações difíceis. Porque senão nós vamos entrar em confusão. Vamos entrar em confusão. E isso é um perigo muito grande, porque estamos próximos da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o inimigo vai fazer de tudo para querer que eu e você sejamos enganados. Uma coisa que nós devemos entender é que a palavra de Deus ela vai ser utilizada pelo Espírito Santo. E nunca por um homem natural. Eu sei a palavra de Deus, eu conheço, mas eu não tenho assim uma intimidade com Deus. Você está entendendo? Então, meus queridos, veja bem, é muito importante nós termos intimidade com o Espírito Santo. Temos o Espírito Santo na nossa vida para revelar a palavra. Nenhum homem pode ter uma real interpretação da palavra de Deus sem o Espírito Santo. Não existe isso. Não existe, meu amado. Não adianta a pessoa querer ler a palavra de Deus e não deixar o Espírito interpretar, ou não ter uma vida íntima com o Espírito Santo, não reconhecer o Espírito Santo em sua vida. Porque é necessário que nós venhamos ter uma intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele que vai revelar a palavra de Deus para mim e para você. Nenhuma denominação, nenhuma igreja vai ser completa ou vai ter aí uma direção verdadeira se não tiver o Espírito Santo no seu cerne, revelando a palavra de Deus. Porque essa igreja ela vai ser uma igreja completamente apóstata, que não vai estar na direção de Deus. E muitas vezes nós observamos que nos dias de hoje são muitos esquemas, são muitos métodos a serem colocados, e o Espírito Santo está de fora. Eu uso a palavra de Deus, mas só que eu coloco ela conforme os meus desejos e os meus anseios. Está entendendo como é que é? E o que acontece? Acontece que as pessoas usam muito isso nos dias de hoje, infelizmente. As pessoas usam, mas não deixam o Espírito Santo revelar da forma e como ele quer. Então, em João capítulo 16, no versículo 7 diz assim: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas como que o Espírito Santo, mas como que nós podemos convencer o mundo do pecado e do juízo? Através da palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo. Você está entendendo? Através da palavra de Deus que é dita pelo Espírito Santo, é através disso. Então a palavra de Deus nunca vai trabalhar sozinha. A primeira coisa que nós devemos nos aperceber, e quando Jesus diz aqui, vos enviarei outro Consolador, aqui no original está dizendo outro do mesmo tipo, ou seja, eu não posso desprezar o Espírito Santo e falar, mas Jesus já foi embora, agora eu estou sozinho. Não, você tem o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo que nos dirige, nos corrige, nos direciona em todas as coisas. Então, que nós não venhamos a apagar o Espírito Santo, porque é Ele que revela a palavra, é Ele que convence o mundo do pecado e do juízo. E continua, não é? E continua, da justiça, porque vou para meu Pai, no versículo 10, da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais,
e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então aqui nós vemos que o Espírito Santo é ele que vai anunciar a palavra de Deus. É ele que vai falar a verdade do Senhor, porque a palavra de Deus é a verdade. É ele, meus amados. É o Espírito Santo que revela a palavra de Deus para mim e para você. É o Espírito Santo que revela a palavra ao mundo. É o Espírito Santo que fala aquilo que Jesus quer, aquilo que Jesus deseja. Você está entendendo como é que é? Então a primeira coisa que nós devemos entender, que o Espírito Santo é aquele que revela a palavra de Deus, tanto no recôndito do seu lar, como nos púlpitos, como no culto de ensino, como no culto da igreja. É o Espírito Santo. Você está entendendo? É o Espírito Santo que revela todas as coisas. Não dá para eu e você interpretar as coisas sem o Espírito Santo. Nós vamos cair numa apostasia terrível. Nós vamos fazer aquilo que o inimigo quer. Então nós devemos nos aperceber dessas coisas. Agora venhamos a perceber também e venhamos a ter consciência. O que a palavra de Deus fala? O que a palavra de Deus aponta, não é? Então lá em João capítulo 5, versículo 39 diz assim: examinai as escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então a palavra de Deus, ela testifica de Jesus Cristo. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Vemos ali o tabernáculo, os utensílios do templo, que na verdade simbolizam Jesus Cristo. Vemos os profetas, vemos as leis. Tudo aponta para Jesus. Não é? O Novo Testamento ensina sobre Jesus. O Novo Testamento vai falar que Jesus é que fundou a igreja. Né? Nós vemos ali em Mateus capítulo 16, verso 13 em diante. Vemos no versículo 18 e 19, onde Jesus ele fala sobre a igreja, não é? Ele lança uma palavra sobre a igreja do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, observamos também que Jesus ele funda a igreja do Senhor, na onde o Espírito de Deus ele vai ser aquele que dirige, aquele que direciona as coisas do Senhor, direciona a igreja do Senhor, prepara a igreja do Senhor para viver o que? Diante da presença de Deus e fazer a sua vontade e também espalhar o Evangelho, falar de Jesus Cristo. E isso é muito importante para nós. Então tudo, meus amados, tudo tem que estar o quê? Tudo que é de Deus, a igreja do Senhor, o servo do Senhor tem que estar o quê? Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é o nosso alicerce, é a palavra de Deus que é a nossa regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Eu e você não podemos viver sem a palavra do Senhor, não podemos andar sem ela, neste mundo mau, este mundo vil, meus amados. Que nós venhamos a nos perceber disso. Quando você muitas vezes deixa ali a palavra de Deus empoeirando em uma prateleira, quando você muitas vezes deixa a palavra de Deus de lado e não lê nas suas entrelinhas, não quer estudar a palavra de Deus, não quer praticar a palavra de Deus, meus irmãos, estamos fadados ao fracasso. Estamos aí deixando que determinadas ideias, as ideologias desse mundo, deixamos muitas vezes, que as coisas dessa vida venham estar trazendo uma nebulosidade em nosso coração, deixando-nos muitas vezes cegos, deixando muitas vezes com que nós venhamos a ficar desesperados, deixando muitas vezes que nós venhamos a conquistar o melhor de Deus. Meus amados, que nós venhamos a ter a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. A palavra de Deus não pode ser contaminada. Meus irmãos, que nós venhamos a viver na verdade do Senhor.
Isso é uma coisa que eu e você temos que fazer. Por quê, meus amados? Porque se nós não nos apegarmos à palavra de Deus e não pedirmos para o Espírito de Deus revelar aquilo que Ele requer de nossas vidas, nós não vamos muito longe. Nós não vamos, meus amados. As pessoas, por causa muitas vezes desse tipo de pandemia, estão cada vez mais tristes, acabrunhadas, estão cada vez mais desesperançadas. As pessoas estão dessa forma. Mas, meus amados, a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor serão como o monte de Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre. A Bíblia nos fala que nós vamos ter vitória. E a vitória, ela vem pela palavra de Deus, ela vem quando nós confiamos naquilo que o Senhor tem para mim e para você, porque Deus, Ele não quer o nosso mal, mas quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, saiba que Deus vai te dar vitória. Saia desse momento de angústia, saia da sua caverna, saia aí muitas vezes do seu momento de tristeza, porque o Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, mas para que essa alegria possa raiar na tua vida, é necessário que nós venhamos a estar firmes nas promessas do Senhor, na palavra de Deus, adquirir fé, aleluia, diante do Senhor, para nós podermos o que? Desfrutar do melhor de Deus. Uma coisa que nós devemos perceber é que nenhum cristão pode viver uma fé autêntica se não for através da palavra de Deus. Aí nós podemos ali colocar em Romanos 10, versículo 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, meus amados, não existe aquele negócio, eu vi uma palavra de um coach, eu vi uma palavra de positivismo, eu vi ali um determinado livro que fala sobre positivismo, agora eu vou mudar a minha vida, agora eu vou ter fé, agora eu vou, sabe, né? E tem muitas músicas seculares que falam sobre fé. Mas só que não é a fé de acordo com a palavra de Deus. Não é a fé que na verdade vai mudar o meu e o seu interior. Não é a fé que vai mudar a nossa família, o nosso lar e a nossa casa. Porque a verdadeira fé, ela é o quê? Ela é proveniente da palavra de Deus, a verdadeira fé, porque senão o próprio Paulo em Romanos 10, versículo 17 não falaria isso, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, meus amados, observamos aqui que tampouco o justo viverá pela fé. Por que o justo não viverá pela fé? Não é? Se a fé não é verdadeira, ou se a fé não é proveniente da palavra de Deus, tampouco o justo vai viver pela fé. Eu vivo pela fé, mas sabe o que é? Eu vivo por aquilo que aquela pessoa ali falou. Eu vivo porque aquele coach falou isso, porque aquela pessoa que fala sobre positivismo falou isso para mim. Porque eu vivo por causa da ideologia de alguma religião. Eu vivo por... Então, meus amados, essa não é a verdadeira fé. Você não é justo por causa disso. Você está entendendo? Somos justos a partir de quando nós vivemos pela fé, que está escrito em Romanos 10, versículo 17. E esta fé vai apresentar quem? Jesus Cristo, aquele que nos justifica de todos os nossos pecados, através do seu sangue no sacrifício feito ali na cruz do Calvário. É através disso que eu sou justo. Então, isso tem que estar bem patente na nossa cabeça, tem que estar patente no nosso coração. Essas coisas têm que estar guardadas aqui, ó. Nós devemos nos aperceber dessas coisas, não é? Aí vem aquela velha pergunta, né? Que muitas pessoas, infelizmente, nos dias de hoje estão desdenhando, estão rejeitando a palavra de Deus, estão criando verdadeiramente uma bibliofobia, né? Que é na verdade a rejeição à palavra de Deus, a rejeição ao livro que na verdade é a nossa regra de fé e prática, esse livro maravilhoso que na verdade vendeu muito durante esses anos e continua vendendo de uma forma astronômica. Então este é o momento, porque estamos próximos da volta de Cristo, estamos próximos e existe uma necessidade que eu e você venhamos a nos empenhar mais em ler a palavra de Deus, em estudar a palavra de Deus, em nos dedicar à palavra de Deus.
Você está entendendo? Para quê? Para que nós não venhamos a ser pegos de surpresa, porque isso é necessário. Aí, meu querido, vem a tal pergunta que eu e você devemos fazer. Como que eu posso ter a palavra de Deus como minha provisão e como uma bússola que vai me direcionar em meio às tempestades? Se eu me recuso muitas vezes ou não estou disposto a ler, a estudá-la, compreendê-la, aceitá-la e praticá-la. Então, essas coisas são muito importantes para mim e para você, para que nós possamos atravessar as tempestades de uma maneira segura, em que nós estamos alicerçados na presença de Deus. Veja bem que nós devemos nos atentar a essas coisas, para que Deus ele possa ter uma atuação maior e nós venhamos a viver um milagre. Para que nós sejamos o quê? Fortalecidos e para que nós não venhamos a sucumbir em meio às lutas e adversidades, né? E por que muitas vezes isso acontece, né? Por que acontece? Isso acontece devido ao quê? A preconceitos criados por nós mesmos. Muitas vezes nós criamos determinados preconceitos com relação à palavra de Deus. Nós vemos que a própria palavra de Deus, ela nos alerta sobre esses fatos, que nós não devemos rejeitar, porque é a palavra de salvação, é a palavra que vai trazer provisão, é a palavra que vai trazer fé para que nós venhamos a vencer. E se eu e você rejeitarmos a palavra de Deus, como que nós podemos aí ter vitória nesta vida? Como que nós vamos ter vitória? Então, meu irmão e minha irmã, me desculpe, me perdoe, mas eu tenho que ser sincero, tanto para a minha pessoa como para você, que nós não vamos ter vitória. Então nós temos que ler, temos que sim meditar, temos que estar na presença do Senhor, temos que fazer a vontade do Senhor para que nós venhamos a ter vitória, para que Deus seja glorificado e enaltecido na beleza da sua santidade. Uma das coisas, o porquê que a palavra de Deus muitas vezes é rejeitada, é por causa das pessoas, né? Porque se cria um preconceito com respeito à pessoa. E isso não pode acontecer na minha e na sua vida, não é? Observe bem. Podemos observar em Marcos 6, versículo de número 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmã de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Escandalizavam-se nele, e Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, e entre os seus parentes, e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então aqui nós observamos que Jesus chegou na sua pátria, onde ele morava, ali nas imediações de Cafarnaum, né? Chegou ali em Cafarnaum, e veja bem que ele começou a ministrar a palavra de Deus. Porém, teve pessoas que conheceram a sua infância, conheciam a sua mãe, conheciam os seus irmãos, seu pai, e também sabiam que Jesus era carpinteiro. E por causa disso, começaram a se escandalizar por causa de Jesus. Olha só, escandalizar por causa de Jesus. Veja bem que isso não é diferente nos dias de hoje. As pessoas, elas se escandalizam. Por quê? Porque essa pessoa aqui é muito avivada. Porque essa pessoa aqui é quietinha. Porque essa pessoa aqui é uma pessoa que prega assim contundentemente. Então sabe o que é? Eu não vou aceitar a palavra de Deus. Não vou. Então as pessoas rejeitam muitas vezes aqueles que está pregando, aquele que está portando a palavra de Deus, e acaba rejeitando a própria palavra de Deus.
Deus. É isso aí que acontece. Ah, porque esse daí é mendigo, saiu das ruas, né? E agora está pregando a palavra de Deus, então não vou receber. Ah, porque esse daqui é um ex-detento. Ah, porque esse daqui é minha mãe, é meu pai, é meu irmão, é minha irmã, sabe? Então não vou aceitar a palavra de Deus. Ah, porque é meu amigo de infância. Ah, então, veja bem. Então isso se cria o quê? Uma rejeição, isso mesmo. As pessoas começam a rejeitar a palavra de Deus por causa disso aí. Porque eu gostei do pregador, não gostei. Então as pessoas estão ligadas mais o quê? Estão vendo o que está acontecendo na vida da pessoa que está trazendo a palavra de Deus. Ah, porque essa pessoa está de gravata, sem gravata. Ah, porque essa pessoa, né? Então é isso que acontece. As pessoas não estão presas na palavra de Deus. As pessoas querem pegar e querem achar alguma, sabe? Quer uma pessoa do jeito delas. Isso mesmo. As pessoas querem que a palavra de Deus seja pregada do jeito delas, da maneira delas. E que Deus traga aquelas que elas querem. Isso aí é meio difícil, meu irmão. Porque nós não devemos olhar para o pregador, o jeito que ele está, a forma que ele se encontra, se ele está bem, se ele... Não. Se Deus ele está trazendo aquela pessoa, se aquela pessoa é uma pessoa de Deus, de oração, de busca. Lógico que tem seus erros, as suas falhas. Todos nós temos, às vezes numa dicção, erramos numa letra, numa palavra. Né? Todos nós temos essas debilidades. Temos que tomar cuidado? Sim, mas às vezes por nervosismo, alguma coisa assim, acontece. Mas isso não significa que a palavra de Deus deve ser menosprezada por causa do pregador. Deus me livre disso, né? Menosprezar. Porque muitas vezes aquele que traz a palavra é uma pessoa que ora, que busca, que está procurando a direção de Deus para trazer aquilo que a igreja deve andar. E como a igreja deve andar diante de Deus. Veja bem que as pessoas rejeitaram Jesus. E como nós vamos fazer? Vamos rejeitar a palavra de Deus por causa do homem? Da forma como o homem está? Ou nós vamos aceitar a palavra de Deus em vez do pregador? Você não deve, deve honrar o pregador. Mas não significa, só porque o pregador ele tem as suas falhas, os seus erros, ou às vezes ele é uma pessoa simples, né? Ou o seu amigo, ou qualquer outro tipo de coisa, não significa que deve o quê? Deve-se rejeitar a palavra de Deus. Isso é totalmente contra, é antibíblico esse tipo de coisa, meu irmão e minha irmã. Que nós venhamos a tomar cuidado, porque a palavra de Deus é muito preciosa para mim e para você, independente de quem traga. Você está entendendo? A palavra de Deus é muito preciosa e é ela que deve muitas vezes estar no nosso coração. Porque se a pessoa rejeita o pregador e com isso rejeita também a palavra, existe um perigo de que você não seja salvo pela palavra ou que você não receba aquilo que Deus tem para você. Meu irmão, isso é bem verdade e nós devemos tomar o máximo de cuidado. A outra coisa que pode aí muitas vezes fazer com que nós venhamos a rejeitar a palavra de Deus ou criar uma bibliofobia é bem interessante. Nós podemos observar que muitas vezes o desejo do nosso coração com relação ao mundo, né? Isso aí também pode estar fazendo com que nós venhamos a rejeitar a palavra de Deus. Isso é muito interessante. Então vamos lá. Em Mateus 13, no versículo de número 19, que diz assim a palavra do Senhor. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Veja bem que recebeu a palavra com alegria. Mas o que acontece? Mas não tem raiz em si mesma, antes é de pouca duração, e chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então a pessoa aqui, veja bem, ela não deixa a palavra de Deus vingar na sua vida. Ou seja, ela rejeita a palavra de Deus porque se ofende pelas atribulações, pela luta que passa. Eu não quero mais saber de palavra de Deus. Não é assim que muita gente faz? Eu vou chutar o balde que eu não estou aguentando nada. Então aquela palavra que poderia salvar,
que poderia restaurar, que poderia mudar a sua família, o seu lar, a sua casa. O que que acontece? Essa palavra é jogada no lixo, é jogada fora. A palavra que Deus queria semear, queria fazer com que a pessoa viesse a crescer, viesse a ter vitória. Ela não aguentou um momento de tribulação e de luta, mas ela fez o quê? Rejeitou a palavra e quis chutar o balde e não quis saber de mais nada, saiu da casa de Deus, não quer mais saber de Deus, não quer saber de nada. Então isso é bem contundente quando nós vemos aqui esse tipo de aquilo que o Senhor Jesus está ensinando. E no versículo 22 diz assim: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, muitas vezes é o estrelismo, pessoas que gostam de fazer aquilo que é errado diante do Senhor, as más companhias, né? E vem aquela coisa ali de alegria, né? Que todo mundo ali está se exibindo, que todo mundo ali está, né? Fazendo aquilo que é incorreto diante de Deus. E o que que acontece? Acontece que a palavra de Deus, ela acaba o que? Ficando sufocada. A palavra de Deus não prevalece. Por quê? Porque as coisas do mundo, porque as influências que o mundo exerce sobre a pessoa, muitas vezes faz com que a palavra também seja rejeitada. E o que que a pessoa faz? Ela rejeita a palavra e ela vai se esfriando nas coisas do Senhor. E a palavra de Deus não tem como fazer com que essa pessoa venha o quê? Venha adquirir o quê? Vitória em sua vida. Mas eu te digo que essa pessoa não vai ter um final feliz. Por quê? Porque rejeitou a palavra de Deus. Se essa pessoa não se arrepende, ela não vai ter um final feliz. Ela vai começar a se desviar das coisas do Senhor, vai começar a abandonar as coisas de Deus, e a palavra jamais vai ter efeito numa vida assim, se ela não se arrepender. E aqui no 23 nós observamos: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então aquela pessoa que muitas vezes ouve a palavra, que quer a palavra de Deus, não importando as lutas, não importando aí muitas vezes as situações difíceis, não importando a sedução do mundo, né? Essa pessoa ela fica firme e ela se apega à palavra de Deus. E assim tem que ser eu e você, para que nós venhamos a ter vitória nas coisas do Senhor. Então, veja bem que isso é bem contundente para mim e para você, para que nós venhamos a ter vitória. Outro tópico, né, que eu gostaria aqui de estar compartilhando com os irmãos é a descrença, né, do Deus da Bíblia. Vemos no mundo hoje em dia, e dentro de determinadas denominações, determinadas igrejas, que esse Deus está totalmente desacreditado. As pessoas já não creem mais na palavra de Deus, como foi falado no início. E nós vemos lá em 1 Timóteo 4, no versículo de número 1, a palavra de Deus diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então aqui observamos, né, que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido o quê? A espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então veja bem que não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando, né, que existe doutrina de demônios. Vemos que dentro das denominações, de algumas denominações, de algumas igrejas, né, existe doutrina de demônios que estão aí a dar com rodo, não é verdade? Existe sim, bastante.
E nós observamos que, infelizmente, as pessoas têm procurado esse tipo de coisa. As pessoas têm rejeitado a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é antiga, porque a palavra de Deus é de outra era, não é? Porque a palavra de Deus agora não tem mais sentido, porque, né, nós agora temos um novo método, temos uma nova, um novo princípio a seguir. Então veja bem que isso é bem contundente nos dias de hoje. Isso não passa nada mais, nada menos do que doutrina de demônios, doutrinas em que o inimigo está fazendo com que a pessoa venha se desviar da verdade. Isso acontece não somente dentro da igreja, porque o espírito do anticristo, o qual está aí, está lançando as suas doutrinas, ele lança as doutrinas em tudo quanto há da nossa sociedade. Em todas as camadas sociais, o espírito do anticristo está trabalhando. Está trabalhando no quê? Na ciência, né? Nas tecnologias, na religiosidade, né? Que nós agora acabamos de falar. Então tudo isso é para quê? Para que a pessoa venha rejeitar a palavra de Deus, para que a pessoa não possa ouvir a palavra de Deus. Então, essas coisas, meu irmão e minha irmã, é para nós nos apercebermos que nós temos que tomar cuidado, né, com o preconceito contra a palavra de Deus, contra a bibliofobia, que muitas vezes, né, ela vem devagar, sabe? Ela vem devagar, vem tomando aí, devagarinho, vai entrando devagarinho, né? Sorrateiramente, sem muitas vezes nós nos apercebermos, e quando a gente vê, não está lendo a palavra de Deus mais, a palavra de Deus está enfiada aí no armário, está colocada aí muitas vezes pegando poeira. Meus irmãos, que nós venhamos a tomar cuidado, porque é a palavra de Deus que nos salva, é a palavra de Deus que faz com que nós venhamos a ter direção nas coisas do Senhor, é a palavra de Deus que nos alimenta. Você e eu, sem a palavra de Deus, nós não temos como nos salvar, não temos. Como que você pode esperar Jesus se você não medita na palavra de Deus? Se você não sabe nada sobre os sinais da vinda de Cristo? Como que você quer viver para Jesus se você não sabe como viver para Jesus da maneira correta? Então é a palavra de Deus que vai nos ensinar, é a palavra de Deus que vai nos dar a direção. Se você quer ter uma família feliz, você tem que viver de acordo com a palavra de Deus, você tem que escutar a palavra de Deus, você tem que implantar a palavra de Deus dentro da sua casa. Então, se você quer ensinar os seus filhos, você tem que também ensinar a palavra de Deus. Meus amados, que nós não venhamos a rejeitar, mas que nós venhamos a ficar firmes. Eu convido você nesse instante para estar orando e buscando a presença do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus, porque a palavra de Deus é nosso alimento. Pai querido, Pai santo, que o Senhor esteja nos ajudando, Senhor, a viver a Tua palavra da forma como o Senhor quer. Meu Pai, que no nome de Jesus, que cada vida agora, Senhor, venha se arrepender e venha, Senhor, meu Pai, a partir de agora, a meditar na Sua palavra, a amar a Tua palavra, a viver a Sua palavra. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, meu Pai, a exercer fé, porque sem Tua palavra não existe fé. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, porque é a Tua palavra que testifica a respeito de Jesus Cristo, é a Tua palavra, Senhor, meu Pai, que é revelada pelo Espírito Santo. Meu Pai, esta palavra, Senhor, meu Pai, que foi paga com alto preço, Senhor, meu Pai, com sangue, foi paga, Senhor, meu Pai, com sangue, foi paga ali Senhor, meu Pai, foi paga com morte, Senhor, meu Pai. Muitas pessoas morreram por causa dessa palavra. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, ajuda a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, porque sem a Tua palavra não existe verdade. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe e nos fortalece para a honra e glória do Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe e nos fortalece. Meu irmão, que Deus te abençoe. Abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Seja fortalecido em nome de Jesus. Deus abençoe. Fique com Deus. Olá, turminha, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Seja muito bem-vindo a mais um culto da Igreja Central de Iguape. Eu me chamo Camilo e nós estamos em mais um culto online. Está a todos com a paz do Senhor, que Ele, esse Deus maravilhoso, através do seu Santo Espírito, possa estar nos direcionando, nos ensinando. Meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos.
Saudade de vocês. Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um culto online da Igreja Central de Guape. Como sempre, é um prazer receber você aqui para falarmos da Palavra de Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. É com muita alegria que nesta noite, juntos, como igreja, nós vamos estudar mais uma vez a Palavra do Senhor. Quero cumprimentar a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou pastor Aparecido, pastor, presidente e responsável pela Igreja Assembleia de Deus Central de Guape. Faça a vontade de Deus, porque isso é que Deus tem para mim e para você, porque Deus tem um futuro maravilhoso para você. Por isso que Deus quer que eu e você venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, porque o Senhor está pronto a nos perdoar. Assembleia de Deus Central de Guape. Visite-nos em nossa página no Facebook. Tenha acesso a todos os nossos conteúdos. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Assista nossos vídeos. Compartilhe. Seja um evangelizador. Os pastores e obreiros agradecem. Para a glória do Senhor, meus irmãos, a igreja que nós congregamos, ela tem uma linha de pregação, ela tem uma linha de raciocínio vinda da parte do Senhor, onde nós procuramos viver e anunciar o reino e a vinda do Senhor.